galera, esse é mais um vídeo diário. E hoje eu vim aqui dar meus 2 centavos sobre o novo filme do Camp Rock. Senti que eu precisava vir aqui na internet falar a minha opinião. Por quê? Primeiro, que esse canal é meu, dou opinião do que eu quiser. E segundo, tô vendo muitas opiniões negativas sobre o filme e eu tô achando um pouco desmedido essas opiniões fervorosas da internet. Eu acho que eu posso contribuir com os meus 2 centavos pra gente poder ver essa narrativa de uma outra forma. A gente avaliar qualquer tipo de arte, filme, etc. Eu, como uma pessoa que fiz o meu trabalho de final de curso em literatura, ficção, posso dizer com propriedade que você tem que avaliar a obra pelo que a obra se propõe. É um filme pra TV, é um filme que se propõe a ser um filme adolescente, teen, com uma narrativa um pouco mais rasa mesmo, igual os outros filmes de Camp Rock são. Desculpa, eu sei que você tem uma memória afetiva, mas essa é a verdade. Reassista os filmes, por favor. Uma coisa que me deixa com um pouco de ranço são pessoas que assistiram o filme há 20 anos atrás, não consumiram nunca mais esse tipo de conteúdo, esse tipo de artista, e volta 20 anos depois pra falar mal de alguma coisa. Eu sou fã dos Jonas Brothers há 20 anos, eu vou nos shows, eu consumo as músicas, eu acompanho eles, eu não deixei de acompanhar e voltei do nada. Sim, eu reassisto os filmes sempre e não são bons filmes, gente. Vocês têm uma lembrança nostálgica, ok, mas não são filmes bons, inclusive envelheceram bem mal, são, como o pessoal gosta de dizer, cringe. Tem que avaliar a narrativa pelo que ela é. Um filme que vem de uma saga de filmes cringe. Não é igual a essa narrativa dos filmes de High School Musical que envelheceram super bem, que são atemporais, etc. Camp Rock é awkward. O novo filme não é nada awkward, o que pra mim já é um ponto super positivo. Ele traz a atmosfera dos filmes originais. Então tem a nostalgia de você estar se sentindo de volta em casa, de volta naquele universo, de volta àquelas regras de mundo, que é incrível. Apresenta novos personagens. E aí vamos falar um pouco sobre quem são essas pessoas, quem são esses atores, porque você, pessoa de quase 30 anos como eu, ou 30 a mais, pode estar chegando de paraquedas e pensar, quem são essas pessoas, quem são esses adolescentes? Como uma fã ferrenha de Disney Channel, acompanho tudo que eles produzem até hoje. Mesmo que eu ache ruim, eu vou ver. E eu vi Descendentes, a saga toda, 2 e 3, maravilhosos. Porém, a gente tem agora a continuação desse universo, né, que a gente poderia chamar de Descendentes 4 e 5, apesar de ser, enfim, uma outra galera, como se fosse uma espécie de spin-off em filme. A gente tem, quinto filme, uma personagem nova que se chama Pink, que é a mesma atriz que faz a protagonista do Camp Rock 3, a Sage. Ela manda muito bem em Descendentes 5, ela é claramente um destaque, e pra mim ela tá como protagonista nessa nova, vamos supor, saga Camp Rock, porque eu acho que deve vir um filme 4 por aí. Muito legal, a menina realmente é boa e ela merecia esse destaque, então congrats Disney. E a gente tem o Malak, que é também um protagonista da saga Zombies. Se você nunca assistiu, só veja o filme 1, não sei se vale a pena os outros. Eu vi pra falar mal, tô aqui pra te dizer, não é muito bom. Se você não gostou de Camp Rock 3, Zombies, então proteja-se. O primeiro filme de zombies é muito bom, é muito estilo Disney Channel anos 2000, assim, todos os elementos ali que a gente ama, musical, casal, dramas e uma solução no final. Gosto muito de zombies, gosto muito dos atores, inclusive o Milo, que é o ator que faz o protagonista dos zombies, ele vai estar agora no live action de Enroladas, perfeito. A nova geração de zombies tem o Malak como um dos protagonistas da saga, e ele é muito talentoso. A mãe dele é uma OG Disney Star, ela não tava ali na frente de muitas coisas, mas ela escreveu muitas músicas que você ama da Disney. Ela já escreveu músicas pra Demi, Nightingale, foi ela que escreveu. Muito conhecida nesse meio Disney. Podemos dizer que ele é um Nepo Baby? Talvez. É tão escrachado, mas ele é um tipo de Nepo Baby, porque a mãe dele conhece a produção por trás, conhece as pessoas, enfim, do business, né, da indústria. Então ele não caiu de paraquedas nesse mundo. Mas ele tem talento, eu acho que ele canta super bem, eu acho que ele tem uma vibe bem Joe Jonas, assim, atual até. É um garoto descolado, fez muito sucesso na turnê de Zombies, inclusive protagonizou uma das maiores tretas do mundo adolescente dos últimos tempos. Inclusive vou deixar um vídeo linkado que explica tudo o que aconteceu. Esses adolescentes, essas crianças que estão na frente do filme não são pessoas, assim, qualquer pessoa, são pessoas que têm muito potencial de ser grandes estrelas Disney aqui a um ano ou 2 anos, estão sendo. Eu tenho irmãs mais novas e, assim, pra elas, essa duplinha, assim, já é... Elas amam, são super queridos, elas amam os zombies, elas amam os descendentes novos, elas são super ligadas nas músicas, igual eu era. Camp Rock, em High School Musical, em Teen Beach Movie. Enfim, elas amam. Então, assim,
pra quem o público se propõe, pros novos adolescentes, pras pré-adolescentes, pras pessoas que tinham a nossa idade na época de Camp Rock 1 e 2, o filme é um grande sucesso, isso é undeniable, vocês não tem como chegar aqui e falar que não é. Vou falar um pouco das aparições. Jonas Brothers, Demi Lovato estão no filme? Sim, estão no filme. As aparições da Demi são super curtas e eu achei que, na medida, a Demi Lovato não quis cantar nesse filme, ela não queria roubar o momento dos novos Disney Stars, né? Ela queria que fosse um momento da nova geração, ela não queria que ela tomasse todo o hype do filme. Eu acho super legal ela ter pensado dessa forma, até porque ela é uma produtora executiva e ela tem interesse que essa saga continue sem ela, né? É assim que negócios funcionam. Você deixa eles crescerem a ponto deles rodarem, lucrarem, sem você ter que trabalhar neles, e ela tá super certa de pensar dessa forma. Esse é o ponto 1. Ponto 2 é a aparição dos Jonas Brothers, que pra mim, lembro, sou fã. Opinião de fã. Não tenho nada contra, amo Jonas Brothers. O filme de Natal deles é incrível, vi tipo mais 5 vezes. Então, assim, eu gosto dos Jonas Brothers a ponto dos filmes. Eu acho os filmes legais. Acho que eles têm uma sacada, assim, de comédia muito, muito particular, que pra quem é fã vai se divertir. E nesse filme, esse tom tá muito mal dosado. A primeira cena deles é muito ruim, meio que um pocket show deles. A cena é construída muito ruim, a música que eles cantam não é legal, até porque, assim, a gente tem CDs incríveis dos Jonas Brothers nos últimos anos. Fazem coisas maravilhosas, os últimos 3 CDs são muito diferentes do que eles apresentavam, assim, há anos atrás. Não que anos atrás não fosse bom, mas era anos atrás e as músicas de anos atrás eram diferentes, e eu acho que eles trazem uma pegada super moderna, super autoral nas músicas atuais. Vê-los num tom diferente me causa uma estranheza. Mas eles são personagens nesse filme. Sim, mas eles poderiam ter contribuído de alguma forma ali com o tom da música pra trazer mais pros anos 2020, vamos supor assim. Mas mesmo assim, mesmo que a Disney tivesse feito uma música pra eles só cantarem, a música é muito fora de tom, até porque esse filme tem músicas muito legais. Então a música é muito estranha do início do filme, não curti, e depois no final eles cantam Brie Rock, eles começam a música, né? E tá fora do tom totalmente, tá muito estranho, não tem o vocal da Demi Lovato, que aí eu dou meus 2 centavos de que talvez nesse momento a Demi poderia sim ter dado uma palhinha só por conta do tom da música, ou eles tinham que ter adaptado esse tom dessa música pra vozes masculinas, porque nesse no primeira estrofe da música, né, entra Demi com Joe, e é uma voz feminina com uma voz masculina, e agora entra os 3 masculinos, vozes graves. Não ficou bom, gente. Não ficou bom. Vocês podem amar os Jonas Brothers o quanto vocês quiserem, mas a gente tem que ser crítico aqui. Com uma grande merda. Todas as aparições dos Jonas Brothers ao longo do filme, sim, eles aparecem várias vezes, pra mim são péssimas. É o ponto baixo do filme, o que pra mim é muito frustrante, porque eu tinha uma outra ideia. E segura na minha mão e vamos pensar aqui a minha grande ideia que teria sido melhor. Eu acho que teria sido muito melhor se eles estivessem no acampamento. Porque, assim, no início do filme, a gente entende que eles estão desconectados, já que eles são um Connect Tree. Ok. Eles têm tido algumas rusgas, porque cada um tem um problema específico, de alguma questão específica. Eles precisam de um show de abertura para o show deles lá. Vou dar detalhes porque você que tá vendo esse vídeo provavelmente viu o filme. E se você não viu, não vou te dar também tanto detalhe. Só que nesse meio tempo, em paralelo, eles também precisam se reconectar, refazer a amizade deles. Eles poderiam ter feito isso voltando ao Camp Rock, porque isso teria sido muito mais rico pro filme. Essa é a minha grande opinião. Acho que ia ser mais rico pra nós como fãs se a gente tivesse uma passada de bastão oficial. A gente poderia ver o Joe, o Nick e o Kevin formando novos campistas ali no dia a dia, dando conselhos e ajudando. Eles poderiam nem aparecer o tempo todo, tá? Eles poderiam ter o mesmo número de cenas que eles já têm, mas eu acho que teria sido mais rico eles aparecerem presencialmente no acampamento. Eles aparecem só por ligação, chamada de vídeo, e as cenas presenciais deles são no início e no final. E assim, eles já estavam no Canadá, já foram até lá gravar. Ficaram lá um bom tempo, porque eu acompanhei nas redes sociais na época, eles ficaram meses no Canadá. Por que eles não gravaram cenas presenciais? Será que é porque eles talvez não queriam tirar os holofotes da nova geração? Ok, mas ia ser tão legal essa passagem de bastão. Joe, o Nick e o Kevin ensinando as coisas do acampamento, dando conselhos ali dos conflitos que eles estão enfrentando, de autoconhecimento, de composição, de música, de achar seu caminho no mundo, Ia ser muito mais rico se isso acontecesse dessa forma. Deixo aí pra vocês a reflexão. Teriam participado muito no filme e no próximo eles poderiam nem aparecer mais, porque eles iam sair, sei lá, em turnê mundial e eles teriam passado o bastão oficialmente pra essa nova geração. Acho que ia ser muito mais proveitoso e a gente poderia ter trazido um tom pra eles de comédia do mesmo nível de inteligência do filme de Natal deles, que pra mim
pra um fã, é uma obra-prima, assim. É fanservice do início ao fim. Se você conhece os Jonas Brothers muito bem, você vai rir muito. E eles sabem disso. E eles usam várias coisas deles, da história deles, enfim, de quem é fã sabe, pra poder fazer comédia. E eles poderiam ter feito isso no Camp Rock, no Connect Tree, obviamente, com os personagens do Connect Tree, mas eles fazem isso de um jeito muito ruim. Eles até tentam, mas eles não conseguem. É constrangedor. E assim, uma nota legal, eu gostei muito do filme, inclusive eu quero rever o filme, porque eu vi ele dublado, e eu quero ver legendado, porque eu quero ter as duas percepções. Mas assim, eu acho que é um filme muito bacana pro que ele se propõe. Não é um filme ruim. Eu vi muita gente no TikTok falando, não, mas os filmes originais são muito melhores, e nananana. Gente, calma. Você tá vendo isso com um olhar de nostalgia, de relação carinhosa com essas obras, que eu não tiro o seu direito. Eu também amo esses filmes, mesmo eles tendo envelhecido meio cringe. Gosto dos filmes, eu reassisto os filmes, eu ouço a trilha sonora, inclusive, as músicas são muito boas. Mas não são filmes de obra-prima. Camp Rock 3 também não é um filme assim, olha, o clássico do vai ganhar um Oscar. É um filme legal, pro que se propõe. Filme de streaming, filme que tá apresentando novas estrelas. Eu acho ok. E eu também vi muita gente criticando o fato do filme ser raso. Gente, vocês viram Camp Rock 1, Camp Rock 2? Ou vocês estavam mexendo no celular na hora que tava passando o filme? O filme é raso. A gente só tem um grande conflito, que é a Mitch mentindo pra todo mundo que ela é filha da presidente da Hot Tunes TV da China. Tirando isso, todos os outros personagens mal fala tem. O que a Caitlyn faz da vida dela? Você sabe? O que as outras meninas fazem? Eu sei da vida da Tessa, que a mãe dela não liga pra ela e que é uma grande estrela. De resto, você não sabe da vida de ninguém que tá lá no Camp Rock. Pelo menos no filme novo, eu sei da vida de todo mundo. Todos os conflitos que são iniciados no filme tem uma resolução. Somente uma coisa, uma informação referente ao personagem do Malak não tem uma resolução. Inclusive, isso me deixou um pouco chateada. Mas eu acho que é pra gente ter um próximo filme. Contanto que eles respondam isso num próximo filme, ok. Tirando isso, todas as jornadas de crescimento autopessoal que a gente tem no filme são muito plain simple. Eles têm ali um questionamento, uma pergunta, uma coisa que eles têm que resolver em si. E todos se resolvem. A personagem da Sage e o irmão dela começam brigados por uma série de questões. Ela consegue evoluir as opiniões, eles ficam bem. Também deixa de ser um pouco egocêntrica, né? Começa a ser uma pessoa que pensa mais nos outros. O irmão, a jornada dele ali de tentar conseguir dançar. Ele realmente é um péssimo dançarino, não acho que ele teve uma evolução, ele continua muito ruim, agora ele tem um pouquinho de ritmo, mas ainda tá bem péssimo, ainda precisa melhorar muito. Tem um fechamento. A menina do violoncelo também. Ela tinha medo de cantar música mais pop, tinha medo de desagradar os pais, ela queria cantar o que ela gostava e ela termina o filme cantando o que ela gosta. O menino da bateria, eu não tô lembrando o nome dele agora, um fofinho, gente. Ele é um nerd fofo, super fofinho, gente boa, que não tem amigos e termina o filme com amigos e resolve essa questão dele. Descobre que, na verdade, ele é muito legal, ele só não tava fazendo amizade com as pessoas certas, que é o que geralmente acontece com a gente quando a gente é adolescente. Não tô entendendo qual é a profundidade mais que vocês queriam pra um filme que é faixa etária livre, a ser em que o público-alvo são adolescentes de 13, 14, 15 anos, até 12. Vocês queriam uma profundidade maior? O filme do Camp Rock 1 é de 2008. Eu tinha 11 anos. Se for uma coisa muito mais profunda do que isso, galera, não vai captar o público que eles querem. Eles querem vender boneco. Eles querem vender turnê. Quem vai nessa turnê não é você. Não sou eu. São os adolescentes. Vamos começar a avaliar a obra pelo que ela se propõe e não pelo que você gostaria que ela fosse? Vi muita gente na internet falando, eu só vi esse filme pra ver os Jonas Brothers. Os Jonas Brothers tem filme. Pode ir lá assistir, são muito bons. Tá bom? Vai lá ver. Esse filme não é essa proposta, galera. Se você foi com esse pensamento, eu sinto muito, você vai se frustrar. Filme é pra gente iniciar uma nova saga, uma nova geração de adolescentes, crianças e tal. Se você gosta de Disney Channel, se você gosta de musicais, você vai curtir esse filme. Vai com calma, galera. Vai com calma. Esses são os meus 2 centavos sobre o filme novo da Disney Channel, Camp Rock 3. Espero que vocês tenham gostado. Se você não gostou, não me conta. Reflita sobre o que eu te falei. E se você gostou, deixa o like nesse vídeo. É isso, beijos. E tchau, pessoal!